Shalom, boa noite, irmãos. Vamos continuar com o nosso estudo bíblico da revista número 1, Passo a Passo com Cristo, da editora Lerban, escrita por João Leão dos Santos Xavier. Hoje nós estamos na lição de número 12. Vamos estar lendo o texto na Bíblia, que é Romanos 6, de 1 ao 14. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do pecado, do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Hoje nós vamos fazer esse estudo a respeito do batismo cristão. E esse texto é muito importante para a gente aprender que depois que nós fizemos a nossa decisão a Cristo, o pecado ele tem que ser banido da nossa vida. É uma luta contínua, porque o cristão ele não pode viver em pecado. Nós não podemos banalizar a nossa caminhada com Cristo, nós temos que levar a sério, porque nós sabemos que Deus, ele é um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus que nos guarda, nos abençoa, nos protege, mas ele quer que nós o obedecemos. Tem um versículo aqui para decorar. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, 19. Por que institulamos esse estudo o batismo cristão? A razão é simples, precisamos diferenciá-lo de outros batismos, como por exemplo dos essênios, um grupo religioso radical do tempo de Jesus que batizava na região do Mar Morto, ou do batismo dos prosélitos, os estrangeiros gentios que tornava judeu pela aceitação da lei, ou ainda o de João Batista, chamado na Bíblia de batismo de João. Então, quando ele está falando do batismo aqui, batismo cristão, para vocês entenderem que é diferente de qualquer outro tipo de batismo. Em Mateus, no livro de Mateus 3, de 1 ao 6, ele fala o seguinte: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo:
arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, quando ele falava arrependei-vos, ele trazia à memória daquele povo o reino de Deus. Nós precisamos entender que nós temos que carregar dentro do nosso coração amor e temor a Deus, sabendo que nós estamos aqui na terra passando uma temporada. Nós não viemos para ficar aqui. Chega aqui, nós achamos tantas coisas, né? E a gente começa a juntar tudo isso, querendo ficar rico, milionário, bilionário, tudo é ilusão. Quando nós partirmos, não levaremos nada. Todo o nosso trabalho aqui é vão, se não tivermos comunhão com Deus. Tudo que nós fizermos vai ficar aqui. Todo o seu tesouro, sua riqueza, suas casas, suas grandezas, seu poder, vai ficar tudo aqui. Nós só vamos levar só o nosso espírito, só a nossa alma vai para Deus. Porque até esse corpo maravilhoso que ele nos deu vai ficar aqui. Jesus batizou por meio de seus discípulos. Né? João 4:2 fala, e ordenou que seus discípulos batizassem. Então, Jesus, ele batizou e ele deixou uma ordem, uma ordenança aos discípulos para que eles também batizassem, para que eles também obedecessem, né? Olha o que está escrito em Mateus, no verso 28, o 18 e o 20, fala assim: e chegando-se Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, que foi depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos 11 discípulos e falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus ele passou com os seus discípulos durante 3 anos, ele ensinando, mostrando para ele o que devia fazer. E quando ele subiu, quando ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e deu essa ordem, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, eu vos dou esse poder. Vai, faça discípulo em nome de Jesus. Isso é uma ordenança para mim e para você. Devemos obedecer a palavra de Deus e andar nela, ser fiel a Deus em todos os momentos da nossa vida, sermos fiéis ao Pai. E quando nós batizamos, por isso aí é o batismo cristão, porque é o batismo que vem de Cristo, que ele nos ordenou. Batizai a pessoa para ela batizai e ser salva, para a salvação eterna. Nós precisamos cumprir com toda a justiça de Deus, com todas as ordenanças que ele deu, com todas as ordens que ele nos deu. Então, precisamos cumprir a justiça de Deus. O que é o batismo? Digamos primeiro que o batismo não é. Muita gente pensa que o batismo ele é um ritual e ele não é. O batismo não é um rito de iniciação, isso não existe no Evangelho. Aqui a pessoa passa por uma experiência de novo nascimento para ser batizado. Primeiro ele tem que entender que nós precisamos nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos, mas não nascer da carne, mas do Espírito de Deus. Da água e do Espírito de Deus. Nós precisamos nascer de novo, ter uma experiência profunda com Deus. Está falando sobre isso. Então, por isso que vem esta palavra, batismo cristão. O batismo também não é um meio de obter graça.
Não é um sacramento, não comunica graça especial à pessoa batizada. Porque você batizou, você não vai receber uma graça de Deus sobre a sua vida pelo motivo de você ter batizado. A maior graça que você já recebeu foi a sua salvação eterna. Quando você creu no sacrifício da cruz do Calvário, você recebeu a sua salvação eterna. Essa é a maior graça que nós recebemos, é o maior milagre que nós recebemos. Então, essa é uma graça maravilhosa. Você não vai receber um milagre só porque você batizou, de forma alguma. Agora vejamos o que o batismo é. O significado do batismo. A palavra batismo se originou do grego batizo, que significa mergulhar e imergir. Significado do ato, o batismo é uma das ordenanças do Senhor Jesus para a sua igreja e representa exteriormente uma experiência interior. Antes de sermos batizados em água, precisamos ser batizados em Cristo, aceitar Jesus como Salvador, aceitar o plano de salvação que foi através do sacrifício da cruz do Calvário. Quando você aceita esse plano, aí você está apto para batizar. Você pode batizar, porque quando nós aceitamos o plano de salvação, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nosso coração. A nossa vida mudou, nós passamos a ser uma nova criatura, porque deixamos o pecado de lado. Quando nós aceitamos o sacrifício da cruz do Calvário, nós enterramos o pecado e olhamos para Cristo, andamos com Cristo. E é assim que tem que ser a vida de um cristão, andar agarrado com Jesus. E significa uma identificação total com Cristo na sua morte e ressurreição, de tal modo que hoje tomo posse da realidade de que Cristo morreu e eu morri com ele. Eu morri para o pecado, eu morri para o mundo das ilusões, das mentiras, dos enganos, e ter uma nova vida com Cristo. Ele foi sepultado e eu fui sepultada com ele. Ele ressuscitou e nós, assim, quando nós morremos, nós ressuscitamos uma nova criatura com Cristo Jesus, porque ele enterrou ali todos os nossos pecados. Assim eu morri para o mundo e ando em novidade de vida. Com essa experiência, somos admitidos à Igreja de Jesus e somos batizados no corpo de Cristo. O batismo em água é o testemunho dessa experiência. Muita gente questiona por que nós batizamos. Eu batizei em tal igreja quando era criança. Criança tem pecado? Criança se arrepende dos seus pecados? Criança, ele fez alguma coisa? Nós só batizamos crianças a partir dos 12 anos de idade, que ele já tem noção do que é certo e do que é errado. Só a partir de 12 anos nós batizamos a criança, porque entendemos que até essa idade ele não tem noção do pecado. Ele não tem como se arrepender. Um recém-nascido não pode se arrepender do pecado. E, aliás, ele não tem consciência ainda de pecado, o que é certo, o que é errado. Então, nós, por isso, só batizamos adultos, né? Só batizamos pessoas a partir de 12 anos de idade, porque aí ele já sabe o que está certo e o que não está. Olha o que diz aqui no livro de Romanos 6, do 8 ao 11, que diz desta forma. Do 8 ao 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também, com ele viveremos, sabendo que também, sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, viver para Deus. Assim também vós considerai vós como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós morremos para o pecado. Nós não temos que ter o hábito de pecar. O pecado na vida do crente é um acidente. A gente vai andando, cometeu um pecado, a gente arrepende e volta para o Senhor. Temos que ter uma vida santa diante de Deus. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem fazia coisa errada não faz mais. Temos que ter uma vida santa.
o, o sexo ilícito é pecado. O que é sexo ilícito? É você fazer um sexo fora do casamento. Você precisa ter uma aliança, um compromisso com a pessoa que você faz. Ter um relacionamento íntimo. Por quê? Porque o sexo foi abençoado por Deus. Deus criou o homem e a mulher, os casou. Ele casou o homem e a mulher e os abençoou. Tá certo? Então, o casamento, o sexo dentro do casamento é uma bênção. Fora do casamento é pecado. A palavra de Deus nos garante isso. Então, precisamos prestar atenção na palavra de Deus para termos uma vida abundante, uma vida abençoada com Deus. Com esta experiência, nós somos admitidos à Igreja de Jesus e somos batizados no corpo de Cristo. O batismo em água é um testemunho dessa experiência. O batismo é um mandamento de Cristo, ele mandou batizar. Cristo, ele diz isso, quem crê e for batizado será salvo. Olha o que diz no livro de Marcos 16, 15 e 16. O livro de Marcos, ele nos traz essa ordenança de Deus. Olha, no verso 15 fala assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por que condenado? Porque não acreditou na palavra de Deus, não obedeceu, não fez a vontade do Pai. Então, é condenado pelos nossos próprios pecados. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus e cumprir com a justiça de Deus, porque Ele é Deus e nós apenas servos do Senhor, para andar na presença dele em espírito e em verdade. O batismo é uma admissão à igreja local. Por meio do batismo, o crente torna membro de uma igreja local. Ele passa a partir daí a ter os privilégios e responsabilidade como membro dessa igreja. Para quem é o batismo? O batismo é para os regenerados, os que crê. Não é, portanto, para recém-nascido ou para aquele que tem a consciência de seus atos e não é salvo. Não tem valor batizar incrédulo. Se a pessoa não acredita, se ela não obedece a Jesus, ela não tem por que batizar. Tem pessoas que batizam só falam, eu sou batizado. Mas ele não recebe os privilégios de um servo de Deus, porque ele não crê, ele não obedece a palavra de Deus, então não tem valor nenhum esse batismo. Nós precisamos obedecer a Deus e andar na presença de Deus e fazer a vontade do Pai. Para batizar tem que obedecer. A forma de batismo. Entre os grupos que batizam, há 3 formas de batizar. 2 erradas, que é a aspersão e a infusão. E uma certa, que é a imersão. Os que batizam por aspersão, a fase borrifando água, respingando água sobre a cabeça do candidato. Às vezes sobre um grupo de pessoas. Os que batizam por infusão, derrama água sobre a cabeça do batizando. Mas o certo, o bíblico, é batizar por imersão. Porque, como já vimos, batizar significa mergulhar, imergir. Os exemplos a seguir corroboram para ilustrar que o batismo pode ser por imersão. Os israelitas, quando Paulo fala da saída deles do Egito, diz que eles foram batizados na nuvem no mar. Preste atenção. A figura é interessante, a nuvem por cima e o mar dos lados, e a figura exata da imersão. Então, quando o mar se abriu, ficou um montão de água de um lado e do outro, e todo aquele povo que saiu do Egito, eles passaram no meio daquela água. Então, eles foram batizados simbolicamente, todos de uma vez. Mais de 3 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, passaram no meio do Mar Vermelho e foram batizados naquele momento. João Batista. O batismo de arrependimento feito por João era por imersão, razão porque ele procurava lugar onde houvesse muitas águas. Não podemos imaginar João procurando o Rio Jordão simplesmente para derramar água sobre a cabeça de seus discípulos. Então ele mergulhava todos os discípulos que ele batizava. Porque é por imersão. Quando você mergulha ali, fica enterrado todos os seus pecados, porque é pela fé.
sabendo que nós temos um Deus, tudo na vida espiritual ela tem uma simbologia. Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, e a Bíblia diz que depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Ora, se Jesus saiu da água porque havia entrado, se tivesse apenas recebido água sobre a cabeça, isso seria desnecessário. E se entrou é porque foi imerso. Se ele entrou dentro da água, foi imerso. Ninguém que molha só a cabeça não tem necessidade de entrar dentro do rio. Mas aqui é provas concretas do que o batismo é por imersão, é mergulhar nas águas. Por isso, nós só batizamos desta forma, do jeito que está na Bíblia. E é necessário fazer isso. O eunuco, Felipe evangelizou o eunuco da rainha da Etiópia e o batizou. O texto disse: ambos desceram à água, que está lá em Atos 8:38, e saíram da água. Eles entraram e saíram da água. Por quê? Porque eles foram batizados por imersão. Ele foi batizado por imersão. O argumento histórico. Este argumento também é importante. A Bíblia Católica das Edições Paulinas, edição de 1978, ao comentar o texto de Romanos 6, 3 e 4, assim se expressa: batizado em Jesus Cristo, isto é, enxertado nele e como que imerso nele, fomos revestidos dele. Paulo, isso começa pela morte, simbolizando no batismo, que na época de São Paulo era feita por imersão, a qual é a figura do sepultamento juntamente com Cristo, do homem velho, decaído. A imersão é a figura do nascimento da nova criatura no Espírito, o qual surge com Cristo, que renasce vitorioso. Quando ele levanta dali daquelas águas, é uma nova criatura para a glória de Deus. A fórmula batismal. Que expressão devemos usar no ato do batismo? A história registrou a heresia unitariana de que o batismo usa o nome de Jesus somente. Essa heresia se baseia em texto mal interpretado, como a expressão em nome de Jesus, que está em Atos 2,38. Esse texto foi usado pelo autor com as seguintes intenções: distinguir o batismo ordenado por Jesus de outro já existente na Judéia, autenticar a autoridade do Senhor Jesus em mandar batizar. A fórmula correta é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É desta forma que se batiza. O mandamento que Jesus pronunciou foi enunciado assim. Quando a Bíblia fala em nome de Jesus, quer dizer, quer afirmar o seu mandamento, é a sua autoridade em mandar batizar. Aliás, antes de mandar evangelizar e batizar, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele declarou isso em Mateus 28:18. Ninguém tem autoridade para alterar essa ordem. Os que têm tentado qualquer mudança têm feito para sua ruína. Então não devemos duvidar da palavra de Deus. Não devemos desobedecer a palavra de Deus. Isso é gravíssimo. É preocupante como as pessoas têm brincado com o nome do Senhor Jesus. Ele é Deus e nós não temos como brincar com o nome de Jesus. Temos que levar em sinceridade. Todas as ordenanças de Deus que está na Bíblia é verdade. E nós precisamos obedecer esta palavra de Deus e andar na presença de Deus. Conclusão: ao concluir, façamos algumas poucas observações. O batismo não tem obrigatoriamente que ser em água corrente, como defende alguns. A Bíblia não ordena isso. Os batistérios nas igrejas hoje são uma bênção, pelo conforto e principalmente por fazer uso de água tratada e despoluída. A pessoa deve se submeter ao batismo espontaneamente, deve ser uma decisão sua. Alguma igreja usa batas para o batismo. A minha usa uma bata branca maravilhosa que nós usamos no batismo. As pessoas devem se submeter ao batismo sem ser obrigada, à vontade, sabendo que ela está
ela está fazendo uma aliança com Deus. Ela está cumprindo a justiça de Deus. O batismo é um cumprimento da justiça de Deus. Algumas igrejas, elas têm os batistérios, é ótimo, porque a água é tratada, é muito bom, né? E o batistério facilita mais para as pessoas batizarem. Muitos batizam em rios, né? Mas isso depende de cada igreja, de cada necessidade. Quero deixar algumas aplicações. Por que você deseja batizar? Pergunte a você mesmo. Eu quero batizar, eu tenho certeza que eu quero seguir a minha fé com Cristo e morar no céu com Ele. Pense nas responsabilidades que você terá como membro da igreja em que está se batizando. Você quer mesmo se comprometer? Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos ter um compromisso com as alianças que nós fazemos com Deus. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, foi firmar minha aliança com Deus. Foi andar com Deus, porque não existe nada melhor do que Deus vindo habitar dentro do meu coração. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós quando nós decidimos andar com Deus. A nossa vida é mudada, é transformada, e você sente tanta alegria, tanto prazer em andar com Deus, que você não quer mais olhar para trás, nem ver outra coisa a não ser a esperança de um dia morar eternamente com Ele. Esse Deus tão grande e tão maravilhoso. Então examine-se e veja se você crê realmente em Jesus Cristo para ser batizada. Nós só podemos ter vitória quando nós obedecemos a palavra de Deus. E sabemos que o batismo, o significado do batismo por imersão, é quando a pessoa é introduzida na água e ela é coberta pela água, quer dizer, ela mergulha na água, né? Isso são os pastores, os obreiros que fazem. Então, quem deve ser batizado? Uma pessoa acima de 12 anos, que verdadeiramente crê na palavra de Deus, que aceitou Jesus como seu Salvador e quer andar com Cristo. Essa é a única forma para você ser batizado. Você quer andar com Cristo, quer que Ele seja o seu Salvador, quer servir a Jesus, então batize. Qual é a fórmula de batismo em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Continue firme fazendo os estudos. São 15 lições antes do batismo e depois nós temos mais algumas lições. Mais 3 revistas para você aprender e crescer espiritualmente. É muito bom, tá? Que Deus te abençoe.